Fala galera, sou o professor Márcio e hoje nós vamos tratar de um assunto que é a dilatação anômala da água. Não é um caso, assim, nós falamos da água porque ela é uma substância que é mais abundante no nosso planeta. Mas não é um caso específico somente, não é somente a água. Tem o galho, o bismuto, o antimônio, que também apresentam essa dilatação anômala. Então são outras substâncias. Mas a maioria das substâncias não se comportam assim. Então nós vamos comparar uma substância qualquer que não apresente dilatação anômala com a água que apresenta uma dilatação anômala. Que esse comportamento anômalo é também característico de poucas substâncias, como eu citei antes. Galho, antimônio, bismuto e tudo mais. Ok? Então vamos lá. Quando a gente fala de dilatação anômala, é porque ela apresenta um comportamento diferente da maioria das substâncias. A maioria das substâncias, à medida que a temperatura vai aumentando, o seu volume também vai aumentando. Então nós poderíamos ter um gráfico, vou colocar assim, maioria das substâncias. Ok? Então você tem um gráfico, volume e temperatura. Ok? E esse volume e temperatura, vou mudar essa reta um pouquinho mais, esse eixo para cá. Assim, volume e temperatura. Nós vamos perceber que ele apresenta um volume inicial a 0 grau ou onde você quiser, mas ela apresenta um comportamento praticamente linear. À medida que vai aumentando a temperatura, vai aumentando o volume, ok? À medida que vai aumentando a temperatura, vai aumentando o volume. Eu poderia ter uma temperatura aqui negativa e tudo mais, se fosse em graus Celsius, ou sucessivamente. A água, gente, ela apresenta uma dilatação um pouco diferente. Nós vamos ter volume, vamos colocar a temperatura, lembrando que pode ser em graus Celsius. Vamos colocar em graus Celsius. Então você tem um volume inicial da água, só que entre uma temperatura de 0 e 4 graus Celsius, ela não vai apresentar um aumento de volume, ela vai apresentar uma diminuição de volume. Como assim, professor? Vai aumentando a temperatura, ela vai diminuindo o volume. Então, a partir daqui, ela apresenta uma curva que é praticamente isso. Se ela tinha um volume, ela vai diminuir o seu volume até aqui e depois ela volta a aumentar. Ok? Então, ela poderia estar assim, aumentando o volume, percebam, aumentando o volume de uma maneira linear, aqui também linear, porém aqui ela fica numa curva. Ela vai diminuir o volume até 4 graus Celsius e depois ela volta a aumentar, apresentando esse comportamento anômalo. É isso que a gente diz, é um comportamento anômalo. Algumas considerações, eu vou apagar isso aqui e a gente vai conversar um pouquinho. Algumas considerações que precisamos entender. Então, assim, enquanto na maioria das substâncias, vai aumentando a temperatura, vai aumentando o volume, a água entre 0 e 4 graus Celsius, ela diminui o volume. Então, se ela está em 0 e vai aumentando até 4 graus Celsius, ela diminuiu de volume. E aí a gente percebe que o menor volume da água, eu até representei abaixo de 0 aqui, que não considerei mudança de estado físico nem nada, por isso de uma maneira linear. Mas ela vai mudar de estado físico e ela também aumenta o volume no seu estado físico sólido. Então cuidado, tá, gente? Eu fiz uma representação para a gente entender, é uma representação. A água, ela vai apresentar um aumento de volume quando ela se solidifica, aí quando ela vai se liquefazendo, ela vai diminuindo, ela diminui de volume, ok? E depois a 4 graus Celsius ela apresenta o menor volume dela, considerando a pressão de 1 atm. Agora ouçam bem o que eu falei. Se nós considerarmos uma pressão normal de 1 atm, a água no estado sólido tem um volume grande. Por isso que o gelo, porque ela está no estado sólido, é gelo. O gelo flutua na água, porque o volume dele é maior
do que a água. Então a sua densidade diminui. Ok. Aí ele se liquefaz, ou seja, vamos dizer assim, ele se funde, ele se tornou líquido. Quando ele se fundiu, se tornou líquido, a 0 graus Celsius ele vai apresentar um volume. Então nós vamos representar o gráfico da água a 0 graus Celsius. Então agora, gente, ó, volume e temperatura em graus Celsius. A 0 graus Celsius, ela estava aqui. A 4 graus Celsius, ó, aqui 0, aqui 4 graus Celsius. Ela vai diminuindo de volume, ó, e de uma maneira até chegar no ponto mais baixo, aqui a 4 graus Celsius. A partir daqui ela já começa a aumentar o seu volume e pronto. Aqui também o seu volume era maior, ó. Aqui também o seu volume era maior, porque era no estado sólido, ele sofreu esse aumento de volume. Ah, professor, mas aqui depois de solidificar ele pode descer. Tá bom, então eu vou desconsiderar aqui e eu quero que você analise água, porque eu não falei gelo, eu falei no estado líquido. A água no estado líquido, 0 graus Celsius. A água no estado líquido, 4 graus Celsius. Apresentou o menor volume. Então você já pode anotar, ó, o menor volume da água é quando ela se encontra a temperatura de 4 graus Celsius, ok? Então, a essa temperatura, aproximadamente, tem uma variaçãozinha pequena aqui, mas não vamos considerar. Isso considerando 1 atm, ok? Então não esquece, sob condição normal de 1 atm de pressão. Aí nós temos essa consideração da água. Se nós pensarmos que quanto menor o volume, maior é a densidade, eu também penso, a gente conclui que a água apresentará sua maior densidade a temperatura de 4 graus Celsius. Então percebam o seguinte, quanto menor é o volume que a água ocupa, maior é a sua densidade. Então o gráfico aqui, esse gráfico da densidade, ele vai mudar. Ó. Vou comparar, vou apagar aqui do lado, né? Vou apagar um pouco aqui em cima para não ficar tão grande. E se nós compararmos agora, ó, densidade e temperatura, ó, densidade e temperatura, também em graus Celsius, ok? Então você vai perceber que a densidade, ela vai aqui 0, aqui 4 graus Celsius. Ela vai aumentar até o ponto de 4 graus Celsius e a partir de 4 graus Celsius ela vai começar a diminuir. Ok? Então a maior densidade se encontra a 4 graus Celsius. O menor volume aqui, menor volume e por consequência maior densidade. Por quê? Porque densidade é igual a massa sobre volume. Se a massa da água não mudou, eles são inversamente proporcionais. Certo, galera? Então, este é o comportamento anômalo da água. Aí você pode estar se respondendo agora aquela questãozinha lá de trás que pode ter ficado à sua mente. Por que a água não é uma boa substância termométrica para um termômetro? Porque entre 0 e 4 graus Celsius, ela não tem um comportamento comum. Ela tem um comportamento anômalo. Ou seja, nós não iríamos conseguir marcar adequadamente a temperatura, devido a essa dilatação anômala que ela apresenta. O porquê que surge essa dilatação anômala? É devido às pontes de hidrogênio que são formadas na água. Então, como ela se forma, essas pontes de hidrogênio, devido à sua característica de temperatura, ela apresenta essa diminuição de volume a 4 graus Celsius, a pressão de 1 atm, e, consequentemente, maior densidade. Galera, um abraço, fiquem bem e até a próxima.